Tá vendo aí, gente? Vocês querem pra vocês, gente? Se quiser, gente, venham buscar. Porque eu não aguento mais gato me mordendo 24 horas. O cabo tá na cama e corre pra fazer raiva. Já tá anunciado, vou vender. E se não quiserem, gente, comprar, eu faço uma doação, gente. Porque o bichinho aqui é meio complicado, viu? A raçãozinha dele não é tão caro. Tá pra vocês dar, alimentar o bichinho. Só que ele é pior do que uma onça, gente, pra morder. Já tô com a mão aqui toda doída desse bicho bonito me morder. Não é, mãe? É uma onça daquelas pretas, pessoal. Não pode morder a mamãe. Eu já tô anunciando você pra eu vender ou pra eu fazer uma doação, viu? Tá. Diga.